Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui para fazer a correção das atividades que eu deixei para vocês, referentes à semana do dia 20/7 ao dia 27/7, tá bom? Então, eu deixei para vocês aí quatro atividades, né, relacionadas aí aos fenícios, né, para a gente fixar um pouquinho aí o conteúdo dessa matéria. Então, né, bem rapidinho, vamos lá para a correção. Questão número 1. Qual foi a maior contribuição dos fenícios para as sociedades ocidentais? Bem, sem sombra de dúvidas, né, a maior contribuição dos fenícios para as sociedades ocidentais é a criação de um alfabeto fonético, tá? Isso daí eles criaram, né, composto de 22 consoantes, tá? Veio os gregos e adaptaram esse alfabeto fenício, acrescentando as vogais. Os latinos, né, que são os romanos, eles pegaram esse alfabeto grego e adaptaram, né, no seu próprio alfabeto. E do alfabeto latino, nós temos, né, a criação de diversas outras línguas, diversos outros alfabetos, né, que vêm aí de origem latina, inclusive o português, né? Então nós temos o português, nós temos aí o francês, nós temos o espanhol, nós temos o romeno, tá? Todos eles de origem latina. Então, se a gente pega aí, né, nessa retrospectiva, né, das origens do nosso alfabeto, nós vamos ter como origem o alfabeto fenício. Tá? Então, tudo começou lá no alfabeto fenício, que eles criaram esse alfabeto fonético aí para facilitar a comunicação entre os diversos povos que eles faziam, né, contatos comerciais, tá? Que falavam ali diversas línguas, né? Tinham diversas formas diferentes de se comunicar. Então, eles criaram um alfabeto para tentar facilitar essa comunicação entre esses povos. Tá? Então, maior contribuição, o alfabeto. Questão número 2. Qual era a principal atividade econômica exercida pelos fenícios? Bom, a atividade econômica pelos fenícios era o comércio. Tá? Então, por meio do comércio marítimo, é que os fenícios lucravam, né? Conseguiam ali a sua subsistência, né? As suas riquezas. Então, a principal atividade econômica era o comércio. Por que eles se dedicavam ao comércio? Porque os fenícios eles não dispunham, né, de muitas terras férteis e nem de um extenso território como outros países, outros estados, né, outros povos ali naquele período, tá? Então, eles estavam localizados entre o mar Mediterrâneo e uma cadeia de montanhas, né, que impedia esse avanço, né, que servia como uma barreira natural ali para o avanço terrestre ali dos fenícios. Então, com isso, eles começaram a exercer atividade econômica. Então, a principal atividade econômica exercida pelos fenícios era o comércio, né, o comércio marítimo. E a questão número 3 está, né, relacionada à questão aí número 2, que está falando quais os produtos eram comercializados pelos fenícios. Na aula sobre os fenícios, né, eu dei vários exemplos, então nós podemos citar aí, dentre esses produtos, aqueles que eram produzidos e retirados da própria Fenícia, né, pelos fenícios, e alguns outros produtos que eles intermediavam, né, esse comércio que eles revendiam. Entre esses produtos que eles revendiam, nós tínhamos aí o papiro, né, que era muito comercializado, comprado ali pelos gregos. Então, eles compravam dos egípcios e revendiam ali pelos gregos. E os produtos, né, próprios ali da Fenícia, nós tínhamos o cedro do Líbano, né, que era uma madeira ali bem valiosa, muito utilizada ali para fazer as embarcações, né, dos fenícios, também para a construção de templos, de casas, né? Então, é uma madeira que correu até o risco de extinção devido à sua enorme extração aí, né, pelos fenícios. Nós tínhamos joias, né? Então, eles tinham muita habilidade, né, artesanal, né, na confecção de joias, de armas, né? Nós tínhamos aí o azeite, né, e vinho,
também era muito produzido, né, na região ali, porque a oliveira, né, ela não depende tanto de terras férteis, né, ela tem uma facilidade em ser cultivada nessas regiões aí mais montanhosas, mais pedregosas aí daquela região ali. E também o produto mais valioso era o pigmento ali na cor púrpura extraído do molúsculo murex, né? Que é até de onde vem o nome fenício, né? Então, esse pigmento ele tinha um valor, né, comercial muito grande para os fenícios. E questão número 4, está perguntando aqui como era organizada a sociedade fenícia. A sociedade fenícia ela era basicamente, né, dividida em duas partes, né, em dois grupos, dois grandes grupos. O grupo ali que tinha mais privilégios, que era composto, né, de ricos comerciantes, aqueles que lucravam, né, uma quantidade enorme de dinheiro, né, fazendo comércio ali com regiões distantes. Nós tínhamos ali os construtores de navios, né, já que era baseado nas transações comerciais, né, marítimas, então os construtores de navios também tinham uma posição de destaque, e os sacerdotes. E na posição ali mais inferior, nós tínhamos os pequenos comerciantes e nós tínhamos também, né, alguns camponeses, os marinheiros e alguns artesãos. Na sociedade fenícia, praticamente não tinha escravos, tá? E então, os poucos que tinham, né, não tinham direito, ficava lá embaixo na pirâmide social aí, tá? Mas a gente nem costuma colocar eles muito, né, em destaque porque eram bem poucos expressivos, né? Ou seja, praticamente não tinha escravos na sociedade. Bom, então essa é a nossa correção. Eu vou enviar para vocês aí o gabarito por escrito para vocês estarem conferindo, né, com as respostas aí de vocês. E dessa semana, né, do dia 27 ao dia 31, nós vamos estar fazendo aí um trabalho, né, sobre os hebreus, tá? Então esse trabalho é para ser feito no caderno, né, manuscrito, tem todas as orientações, né, no trabalho, e para me enviar foto do trabalho realizado, né, tanto pelo WhatsApp ou pelo e-mail que eu deixei lá para vocês, né, para vocês estarem enviando. Então, qualquer dúvida, vocês me procurem, tá? E desejo a todos aí bons estudos e até a próxima.